passear na rua, né? Diz que sem vacinar também nem pode, como é muito novo. E que tipo de doença são as mais comuns que pegam só num passeio? Aqui, agora eu falo até em São Paulo, tem algumas. Porque até que legal, o cachorro vai cheirando tudo. Se vê fezes de outro cachorro, vai lá cheirar. Se vê xixi de outro cachorro, vai lá cheirar. Né, as doenças principais, né, são essas virais, né, parvovirose, a gripe, a giardia, né, a raiva por contato de outro cachorro, se não é vacinado, é mais difícil, assim, né, às vezes, tá passeando na rua, cheira tudo, aí vem um inseto pica e dá aquele processo alérgico. Então... Come lixo, né, não vê, lixo, aí dá corpo estranho, processo inflamatório intestinal. E tudo que é complicado pra tratar depois, né? Alguns sim, né, outros não. É de caso a caso. Né? Mas eu tive um cachorro de um amigo meu, aliás, que ele virou intestino, é isso que chama? Torção gástrica. Torção gástrica. E como também se dá isso? Dá mais em animais grandes, né? O dele era um pastor alemão. De ficar lá brincando isso e aquilo, ou às vezes tá do nada, de uma colega dormindo, e acabou virando, né? Por esforço. E aí acontece, assim, não é difícil, aí acho que me depende. Eu peguei faz muito tempo, de um pastor dessa colega, que também estuda veterinária, e tava dormindo e virou o estômago, acontece. Morre? Aí, se você não correr, sim. Bom, e aí ela correu, fez a cirurgia, cirurgias absurdas, cara, né? Porque cirurgias complicadas, né? E aí ela fez e deu tempo de salvar. E tem aquele negócio que tem que costurar a parede do intestino na pele, alguma coisa? Tem? Porque vaca faz isso, né? Acredito que não, essa parte é mais cirurgião, mas eu acredito que pode só ter, sim, algumas técnicas dessas, sim. Na verdade, basicamente eles vão lá e desviram. Né? Desvira, coloca os órgãos todos no lugar. Putz, é mesmo, ainda tem isso, não é só o intestino, então tudo movimenta. Se chegou a pegar algum, sim. Putz. E o cachorro dele morreu. A maioria morre, não dá tempo. Ele morreu disso aí. Eu falei, pô, virar o intestino. E aí, às vezes, eu tô assistindo algum programa aí, eu vi uma vaca com esse problema, e o cara. Só que daí o cara desvirou, o médico, o veterinário, e depois eles costuraram a parede do intestino na pele aqui do lado de fora, né? Pra não acontecer de novo. A parte grande eu não entendo muito, mas eu acredito que. Que mais que você pega comumente lá a doença? Não por falta de cuidado, mas às vezes por causa do ambiente, né? Problema de ouvido, né? Otite, às vezes por frio, ou deu banho e deixou entrar água, né? A cachorro começa numa coceira, vai limpar o ouvido, sai marrom, preto, né? Otite fúngica, otite bacteriana, né? Externa, interna, mas essas daí também tem bastante. Ou às vezes o cachorrinho corre, sobe muito escada e rompe ligamento de joelho, que é mais cirúrgico, então a gente pede para evitar muito cachorros mais frágeis, subir muito escada. A minha o dia inteiro, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você vê que ela é pequenininha, mas ela sobe e desce o dia inteiro. E você tá falando de ouvido, eu vi um cara uma vez, se eu não me lembro, ele tava mostrando um remédio, eu não vou lembrar o nome do remédio, mas era um remédio para ouvido. E ele fazia um negócio seguinte, eu achei estranho, mas ele falou que é normal. Eu acho que até era veterinário também, mas eu vi na internet. O cara, ele pingava o remédio para ouvido até encharcar e deixava lá dentro. E daí depois ele falava que quando o cachorro balançar a cabeça, saía tudo. Isso não perigoso, pode encharcar, A gente geralmente ensina a limpar com algodão. Algodão, e depois pingar tantas gotas na bula, né, ensino, calculado, mas não encharcar de sair. Aí pingou a gota, a gente fala para fazer a massagem para ele adentrar lá dentro. Não, então, esse cara fazia uma pocinha assim na orelha dele. Ele até filmava. Não, porque aí perde tudo. Então, e aí depois vai balançar a cabeça. Então, e aí o dinheiro do remédio, que também não é barato. Eu achei estranho esse método aí. Falei, caramba, eu já fiquei preocupado de entrar. Porque falou que perde tudo, mas eu já fiquei preocupado de entrar muito líquido na orelha do cachorro, não pode acontecer no ouvido, e dar um problema. O remédio não vai fazer um efeito assim se colocar uma subdose, né? Tem que ser a dose certa. Porque, por exemplo, se entrar água na orelha do cachorro, vai ter problema? A água, sim. Então, mas se colocar muito remédio... Não, às vezes não vai fazer nem efeito. Vai lambuzar só, né? Tá.
Porque eu já vi também um cara colocando esse remédio, um outro remédio, eu acho que era, que ele tava com. É piolho, é isso? O cachorro é piolho, não. Pulga? Cara. Não, era dentro do ouvido, eu acho que era um. Sei o que era. Fugiu o nome agora. E aí o médico também jogava o remédio dentro, e aí o cachorro tinha que fazer, né? E daí já começava a espirrou, assim, entrando no consultório, espirrou um monte de coisa preta assim que saiu da orelha. Mas era um bicho que dá na orelha do cachorro. Nunca peguei. E o médico jogava o remédio dentro e ele falava assim pra dona, até o médico falou assim, ó, você afasta um pouco, que ele vai espirrar. Espirrava e saía um monte de secreção. Não, nunca peguei. Não conhece? Mas tem alguma doença que tem algum bicho? Só se for a sarna, né? A sarna. Sarna. A sarna todex, né? Isso. Alguns tem, né? Gato tem bastante, né? Que a gente faz o exame, né? Vê na lâmina os bichinhos lá, né? Mas assim, é difícil, assim. É isso mesmo, ele viu tudo na lâmina, é isso aí mesmo, né? A sarna todex. Mas esse tratamento você não conhecia? De jogar o remédio, espelha um monte de coisa? A sarna então, é na limpeza mesmo no algodão. Tem remédios que você tem que pôr, mas nunca em coisas em excessos, né? Tem a dose certa. Sempre a dose certa. Um caso que eu tava numa aula, né? Aí já é caso de grandes animais, né? A Unip tava lá tratando os bichinhos da aeronáutica, né? E aí foi um caso de uma ovelha que chegou lá. Não, aí foi no caso de ovelha. Era ovelha. Ela chegou lá, ela tinha acabado de ter o filhotinho e acabou dando uma bicheira tanto na boca quanto no ânus. E aí o bichinho não queria mamar, esse e aquilo. E aí eu sempre nunca gostei de bicheira. Nunca. Agora não liga. E aí era uma sala de 100 alunos e aí o professor de grandes dividia. E aí ele sabia que eu não gostava. E era só eu de Letícia na sala. Aí ele falou, a gente, vamos dividir em turmas, vamos. Aí ele falou assim, chegou, foi as turmas. Vamos ver, vou falar pra turma X cuidar da boca, tirar as bicheirinhas e limpar. E o outro do ânus, tá? Aí chamou a gente e eu, quieta lá assim, né, se me escondendo pra ele não me chamar. E aí ele olhou pra trás, no professor desse tamanho, logo me viu. Falou, doutora Letícia, é você mesmo, vou escolher a senhora pessoa. Já fui cuspindo fogo, né? E aí falei, tá bom. E aí a gente foi, cuida. E ele sabia, aquilo me arrepia, quando fala até hoje, me arrepia. E aí ele, de propósito, sabia que eu não gostava, mas falou, vamos que você vai aprender. E aí nessa situação eu fui lá e tirei a vergonha que ficava chamando pra limpar no meio de 100 alunos lá. Eu falei assim, não acredito. Putz, aí fui, limpei, aí foi por conta disso que acabei perdendo o medo, né? No meio de um monte de aluno, eu tive que ir. Você falar não, professora, aí você já sabe, né? E aí eu tive que ir. Aí limpei xingando aquele professor. Na mente, lógico, né? Xingando, não, professor, xingando ele lá. Mas aí foi por conta disso que eu fui perdendo o medo, né? Quando pega de cachorro já... Mas quando você fala limpar a bicheira... você tem que tirar a secreção. A gente colocamos a luva e aí tiramos os bichinhos, acabou sedando também um pouquinho, mas bicho de porte grande é bem diferente. E a gente tirou os bichinhos e aí acaba limpando, passando medicamento. Não só limpar e pronto. A gente tem que fazer. E aí ele sabia que eu não gostava, mas aí depois disso, e toda vez que tinha caso de bicheira, ô Letícia, você mesmo. E era funda essa? Era dentro da boca e no ânus. Putz, que região, né? Putz. Olha, eu vou te falar, é muita coragem, viu? Muita coragem. Apesar que eu tenho. Eu tenho. Não me preocupo muito com essas coisas de sangue, nojeira. Mas mesmo assim, eu me preocupo mais em machucar o bichinho, essas coisas. Então... E qualquer coisa da bicheira. Pousou uma mosca ali, lascou. É assim, elas gostam do fedor podre. Exatamente. Engraçado, você vê como que eu sou. Minha cachorra, a gente foi cortar a unha, até mostrei pra você o alicate hoje, né? Eu nem aperto, eu só coloco lá, ela grita. Ela é doida. Ela grita. Eu já fico com dó. Eu tenho dó. Eu sou bunda mole pra essas coisas. Eu não ligo pra sangue, pra essas coisas, mas pra choro,
A raiva é difícil hoje em dia, só se estiver vacinado, só que ainda tem, né? Recebi notificações de que esse mês teve um caso de raiva em Minas, de um gato, que uma pessoa também morreu e tal. Então a raiva é quando é notificada, todo mundo tem que vacinar, né? Mas tem gente que, pra quê? Não sai na rua, não sai de casa, mas e as doenças virais que se pegam assim? Igual o Covid, por exemplo. Então, esse negócio da vacinação de raiva também tem um problema, né? Aliás, criou-se um problema por causa da pandemia. Porque você tinha campanha todo ano. E hoje em dia é muito difícil fazer. Na pandemia não teve. E sabe se vai voltar ou não? Não sabe? Não. Não vai voltar? Ou não sabe? Não sei. Porque eles não falam mais sobre, não. Porque era bem importante, né? Eu sei que eram umas filas tremendas aqui na região. Então todo mundo levava. Em escola, em praça. Porque aí tem aquele negócio, o povo, né? O povo brasileiro, a média de renda é muito baixa, né? E aí o pessoal não vai pagar. Nem todo mundo tem. Então. Às vezes tem e não quer. Né? Apesar que tem bastante ONG que tá aqui ajudando também. Tem ONG pra caramba agora, né? Eu conheço umas ONGs que ajudam bastante. Mas eles ajudam a vacinação também? Eles dão gratuito? Algumas dão, algumas têm um desconto, né? Porque existem veterinários que trabalham, né? Para isso precisa pagar insumos, que tá caro, medicações em falta, igual o soro, né? Que tá voltando a ficar em falta. Então, eles fazem um preço bem, assim, mais abaixo do particular, para poder ajudar quem não pode. Fora da cidade de São Paulo, tem algumas doenças diferentes. Por exemplo, eu vou viajar com o meu cachorro. Que doença que ele pode... Lógico, eu tô falando... Você conhece muito bem meu cachorro. Meu cachorro, graças a Deus, é bem cuidado, todas as vacinas. Mas vamos supor que eu não teria dado... Que doença que ele pode pegar, por exemplo, num sítio, que é comum? Sítio tem muita doença do carrapato, né? Tem muito desses ectoparasitas, né? Pulga, carrapato, mosquito, leishmaniose, né? Que é muito difícil. Não, é mais a doença do carrapato, né? Por isso que a gente fala, quando vai viajar, sempre mantém o antipulga de carrapato em dia. Porque aí pega. E uma picada só, ele já pode fazer uma doença ser a vida toda. Esses são os mais comuns. Praia, por exemplo, tem alguma doença específica? Tem o verme do coração, né? A girofilariose, né? Que falam, mas hoje em dia não é só em praia, né? Qualquer lugar pode pegar. Mas a mais específico, né? É a girofilariose, né? Na areia e tal. A gente sempre pede para dar também. Tem antipulgas que pegam, né? A girofilariose, então, antipulga de verme. Então a gente sempre pede, viaja muito, faz esse remédio aqui, porque para evitar. Já peguei um caso de girofilariose, sim, era um shih tzu de 7 meses, nesse hospital que eu fiquei um bom tempão. E era o coração, né? O verme fica lá dentro do coração e toma posse. E aí é cirúrgico, né? E aí cuidamos do cachorrinho, tudo. E aí foi do nada, não se sabe até hoje se foi pra praia, se não foi, onde que pegou. Ela só chegou e falou: tá meio estranho, batimento curto. Às vezes desmaia, o que eu faço? 7 meses tem, doutora? Aí eu falei, vamos fazer um ecocardiograma, né, para ver. Sim. E aí viu, né, em átrios e ventrículos e tal, e viu. E aí a gente pega e fala, sempre a profilaxia é tudo, né? Porque pegar uma doença do carrapato hoje em dia, e eu já peguei casos de pessoas que dão remédio e pega essa doença. Às vezes uma picada só do carrapato não vai fazer nada. Mas tem cachorro que faz um inferninho, assim. Caramba, mas ele come a pele do coração, a carne? Não, ele fica lá dentro, né? Os vermes andando. Aí quando você faz cirurgia, você tira tudo. Mas tem que tomar um remédio pra prever, né? Tudo certinho, não tem mais. E esse do carrapato... Falou que pega bastante em sítio, essas coisas. E qual é os sintomas? Geralmente o carrapato pica, né? Deixa lá. E aí começa o cachorro... fica fraco, emagrecimento progressivo, né? Aí não quer comer, né? Fica meio amuado, aí você já acha estranho. E aí você sempre vai no veterinário. A gente não tem visão de raio-x, né? A maioria começa pelo exame de sangue. Aí vê lá as plaquetas baixas, né? Às vezes casos de anemia...
Aí pede para fazer a sorologia, o PCR, aí detecta lá o score corporal do score no sangue. Ah. Aí tem cachorros que precisam tratar só se tiver plaquetas baixas, sintomas, como tem cachorros que teve um dia, apareceu, aí você repete o exame e já não aparece mais. Isso cura só com medicação. Né? Aí tem a doença do carrapato, existe a erliquiose, babesiose, e aí algumas são medicamentosas, injetáveis ou via oral. O veterinário, ele tem que informar alguém quando pega um animal maltratado? Assim, tem algum lugar que ele informa? Geralmente a gente pode fazer um boletim de ocorrência, né? Um BO, a gente denuncia a polícia por maus tratos, né? Às vezes notifica o conselho de veterinária se for preciso ou não, né? A gente primeiro faz o boletim e dá consequência. Aí a polícia continua, né? Para a pessoa não pegar mais bicho, porque é maus tratos. Você pega um membro da família hoje em dia. Então você não pega para deixar num fundo de um quintal criando numa corrente, né? Antigamente era muito assim. Hoje em dia não, E aí a gente faz um boletim de ocorrência. E hoje em dia já é casos de pegar 5 anos de cadeia, indenizações, né? Antigamente não. A maltratava, maltratou. Mas hoje em dia tem, né? Você paga por isso. A gente pode falar, por exemplo, eu posso falar por São Paulo, né? São Paulo mudou muito isso, mas eu lembro quando era mais novo, todos os cachorros eram amarrados na corrente, do lado de fora, às vezes sem casinha, sem nada, aquela vasilha suja. Uma vasilha de metal. Suja, que às vezes era uma panela, né? Que a pessoa uma panela que você tira o cabo já era. Isso, exatamente. Hoje mudou bastante, né? Você não ouve muito. Hoje em dia tem até aqueles potinhos que a água fica indo e voltando, gerando. Sim. Fonte de gato. Parece uma bica, né? Fica... Putz, é verdade. Hoje tem cada coisa, hein? Tem. Nossa senhora. Tem, bicho, só falta falar. Então, aí mudou muito essa cultura, ainda bem, né? Ainda bem. E aí, hoje, os maus tratos que você mais vê hoje, de que maneira que é? Esses maus tratos de acorrentar o bicho ainda. Ainda tem, né? então. Deixar no quintal na chuva. Já peguei casos assim recentemente, de ter que até chegar um período de fazer eutanásia por maus tratos, porque o bicho já não tinha mais vida. Só tava ali respirando, entre aspas, meio dificultoso. Mas de deixar no fundo de um quintal, né? E tá chovendo, tá lá. E a gente chega pra pegar pra tomar banho, o bicho cheio da lama. Né? Aí pra mim isso já é um maus tratos. Você pega o bicho, né? Às vezes magro. Magro. E aí, assim, nem todo mundo pode comprar uma ração muito boa, né? Mas tem a gente que pode ou não e também não vacina, não vermifuga, não dá banho, aqueles nó zoadão no corpo, grudado, cheio de dermatite.